Cristo. Estamos alegres nessa noite, por tudo que já ouvimos. Aleluia, os louvores e adoração ao nosso Deus. E hoje é um culto especial, a Santa Ceia do Senhor Jesus, a qual o Senhor nos disse que devemos fazer até que Ele volte. Aleluia, isso é o maior culto do cristão. Nós estamos muito felizes por esse tempo. O Senhor tem falado em nossos corações de uma maneira especial. Eu até comentei ontem com a minha esposa, dizendo, parece que tudo que nós aprendemos nesses 20 anos está sendo tão pequeno perante aquilo que nós estamos aprendendo nesse tempo. Porque a palavra do Senhor, pastor, parece que Deus, a palavra do Senhor ela é a mesma, ela não muda. Mas parece que Deus, Ele mudou o meu óculos. Sabe quando você tem um óculos, os monstros dos óculos sabem muito bem. E você troca por um óculos melhor e você consegue enxergar melhor, um óculos novo. Parece que eu estou vivendo isso, pastor. Quando, em poucos momentos, em poucos tempos que medito na palavra de Deus, as coisas parecem estar mais claras. E o Espírito Santo tem me levado a ver a palavra do Senhor como um retrato, como um modelo perfeito para as nossas vidas. João escreve a terceira carta de João, no capítulo 1, verso 2, ao presbítero Gaio, dizendo que meu amado, desejo que tudo vai bem, que tenha saúde, tenha prosperidade, assim como vai a tua alma. A Bíblia também nos fala lá no livro de Samuel, no livro de Salmos 1, que seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, e dá fruto no tempo certo, e tudo que fizer prosperará. E eu tenho olhado para isso, e tenho falado, a minha vida tem que estar nesse patamar. Por mais que eu não tenha algum momento vivendo isso, mas ali é o meu padrão. Ali é o meu alvo, ali é meu retrato perfeito, aonde o Senhor, Ele quer me levar. E é isso que o Senhor tem para nós. João 10 nos diz que o Senhor vem nos dar vida e vida em abundância. E hoje é um culto de Santa Ceia. A ceia, Jesus disse, aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, que esse tem vida. Ele tem vida para nós. Ele tem vida para a sua igreja. Aleluia, então viva, meu irmão, com vida, viva dizendo, não, o Senhor tem coisas, a Bíblia diz isso, eu vou viver isso, eu vou ser o que a Bíblia diz que eu sou, porque é isso que o Senhor tem para nossas vidas, esse é o plano de Deus para o homem. Eu convido os irmãos, por gentileza, a abrir a sua Bíblia, no livro que escreveu o profeta Jeremias, no capítulo 18, o verso 1 até o verso número 6, uma palavra bem conhecida, mas como eu disse, o Senhor tem me trocado a lente dos meus óculos, e o Senhor tem me mostrado algo que demorou 20 anos talvez para me aprender, e o Evangelho é maravilhoso por causa disso. Quanto mais você vive, quanto mais você medita, quanto mais você busca, as coisas são reveladas. Códigos são revelados, aleluia, o Espírito Santo tem coisas maiores e melhores para as nossas vidas. Jeremias capítulo 18 diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava ali fazendo na sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem ser aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Até aqui. Aleluia. Um oleiro para fazer um processo de vaso, fazer um vaso, o barro ele precisa passar por 7 processos. E o número 7 é o número da perfeição, segundo a Bíblia.
Primeiro o oleiro ele vai até um açude, um lago, e ele vai no meio daquele açude, ele tira no meio da água daquele açude úmida o barro, ele extrai o barro para fazer o barro. Ele vai lá, ele separa uma quantidade de barro para fazer esse barro, para fazer o vaso. E aí já começa o processo do vaso. E nós somos como um vaso na mão do oleiro. O salmista fala que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós viemos do barro, do pó. E aí começa já, você e eu já fomos separados. O salmista escreve no Salmo 40, no verso 2, dizendo que ele olhou para mim e me tirou de um largo de lodo, de um charco de lodo, e afirmou meus pés sobre uma rocha. Imagine Deus tirando você deste mundo, como um açude cheio de lama, e tirou você para um propósito. Assim é Deus para conosco. Você já está separado, você já foi escolhido para um propósito. Não é à toa que nós servimos a esse Senhor, não é à toa que nós entendemos a essência do Evangelho e vivemos dentro de um plano para um propósito que Deus tem para cada um de nós. Talvez você e eu ainda não estamos como um vaso perfeito, mas já estamos separados para o propósito que Deus tem para nós. Você já foi separado, você já foi escolhido, eu já fui separado, eu já fui escolhido para viver um propósito. E após do oleiro ir lá tirar esse barro, ele leva esse barro até a olaria, e lá ele começa a fazer a separação. Ele começa a tirar as raízes que estavam nesse barro, as pedras que estavam nesse barro, começa a purificar esse barro para o propósito de fazer o vaso. O único que pode tirar as raízes de amargura que está dentro de você é o Senhor. O único que pode tirar as pedras que muitas vezes te paralisam do teu passado, as pedras que te impedem você viver o melhor de Deus, é o Senhor. Mas talvez você está dizendo assim, mas eu ainda tenho raiz de amargura no meu coração. Você está na casa do oleiro, o oleiro está aqui para tirar essa raiz, para tirar essa pedra, para você viver o propósito que Ele tem. Aleluia. O que nós precisamos entender é que nós estamos na casa do oleiro. Ah, mas eu tenho isso ainda na minha vida, eu tenho aquilo na minha vida. Dê glória a Deus, porque você já está na casa do oleiro, você já foi separado para um propósito. Aleluia. Eu me lembro que muitas vezes eu ouvi muitas pessoas dizer: meu irmão, cuidado quando você cantar o corinho. Senhor, eu não vou cantar aqui, senão os irmãos já vão embora. Eu quero ser um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida, me faz de novo. E muitos diziam assim, já vi pessoas dizendo: olha, você não, cuidado cantar esse hino, porque Deus ele vai te quebrar. E ser quebrado por Deus, muitas vezes é dolorido. Meu irmão, a melhor coisa é estar na mão de Deus, sendo quebrado, sendo moldado. Escolha estar nas mãos do Senhor. Aleluia. E após o oleiro fazer isso, extrair lá o barro, levar até a olaria e começar a fazer a transformação, a limpeza, ele pega esse barro, acrescenta água nesse barro e começa a pisar no barro, para que as pequenas impurezas, para que as pequenas sujeiras que o oleiro não conseguiu visualizar a olho nu, quando ele coloca a água e começa a pisar no barro, essas impurezas são separadas do barro. Isso é a palavra de Deus. Efésios, capítulo 5, verso 26, nos diz assim: para santificar-te e purificando-a com a lavagem da água, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso modelo especial. A palavra de Deus aonde é que nós precisamos chegar. A palavra de Deus é o nosso alvo como cristão.
E você só é moldado, você só é limpo quando você diz: eu preciso ser purificado pela palavra de Deus. A água que te limpa, a água que te purifica é a palavra de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, como nós ouvimos aqui já nessa noite, uma palavra no início do culto: não se distraia, mas se envolva cada vez mais com a palavra de Deus, porque ela tem o poder de te purificar. Ela tem o poder de tirar pequenas coisas que é da nossa carne, é da nossa natureza humana, que nos afasta de Deus. Mas a palavra, que é a água, ela nos purifica. Assim como o oleiro faz, assim como o oleiro, ele joga aquela água e ele começa a pisar, e a água começa a limpar aquele barro. A palavra de Deus nos purifica. Você pode estar em qualquer etapa desse processo. E o Espírito Santo me disse nesta tarde, quando eu estudava essa palavra, e muitas vezes nós podemos estar já como um vaso, achando que estamos perfeitos, mas de repente, devido às nossas fraquezas, às nossas iniquidades, precisamos voltar num segundo processo, que é onde o Espírito Santo precisa tirar as raízes de amargura, precisa tirar as pedras, precisa ser lavado novamente pela palavra. Isso que é a grandeza do Evangelho. Sempre Deus tem algo para fazer em nossa vida. É o poder do Evangelho. E depois desse processo, o quarto processo é que, após o oleiro amassar o barro, após o oleiro, através da água, tirar as pequenas impurezas, esse barro, ele é encoberto e fica num tempo descansando para criar consistência. Meu amado, minha amada irmã, o melhor lugar que você precisa estar é na cobertura do Senhor. Não há outro lugar, não há outro lugar neste mundo. Como o salmista disse, escrevendo, dizendo: assim como a galinha guarda os seus pintainhos debaixo das asas, os protege, assim o Senhor faz conosco. Talvez você não entenda o processo. Talvez você esteja tanto tempo na igreja, tanto tempo de evangelho, mas o processo é demorado. A transformação, acontece por etapas. Assim é o poder do evangelho em nossas vidas. Após esse passo, é o quinto passo, a parte da moldagem. Como escreveu, Deus levou o profeta Jeremias à casa do oleiro, onde ele estava sobre rodas. Então o oleiro pega aquele barro que estava lá, criando consistência, ele coloca sobre a roda, e começa a moldar o barro na forma do vaso, na maneira que ele quer, de dentro para fora. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É por dentro que ele começa a fazer a sua moldagem. Assim é o Evangelho. O Evangelho não é algo exterior. O Evangelho não é algo de aparência. O Evangelho é algo que te transforma de dentro para fora. O Evangelho, ele quer entrar em minha vida, na sua vida, e nos transformar de dentro para fora, criar raízes dentro de nós, de uma maneira que nós nos tornemos um vaso para a honra e a glória de Deus. E a melhor coisa está na mão do oleiro sendo moldado. Jeremias disse que então esse oleiro molda o vaso, e o vaso não deu certo, não ficou da maneira que o oleiro queria. Foi descartado? Não, ele refez novamente. Assim somos nós, ó Israel. Nós somos Israel de Deus, como o apóstolo Paulo nos ensina, que fomos alcançados através de Cristo no Calvário. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós somos moldados pelo Senhor, isso é constantemente. O Evangelho não é algo que você vive experimenta uma vez e pronto, não. Você é moldado, você é transformado diariamente, quando você entende que precisa passar por essas etapas da sua vida, e precisamos estar na casa do oleiro. Já fomos separados, você já foi escolhido, você já foi chamado para um propósito, e esse propósito é
algo maior, algo de transformação. Evangelho não é algo terreno, Evangelho não é algo superficial, não, é algo de transformação, de transformar um homem, aquele que estava lá num charco de lodo, cheio de pecado, cheio de condenação, a qual ele é extraído e é transformado para viver o reino de Deus. Após esse passo, o sexto passo é o vaso, depois que ele é moldado pelo oleiro, ele fica aí na sombra, recebendo apenas vento, para que ele possa secar, para depois ir para o sétimo passo. Meu amado irmão, minha amada irmã, muitas vezes você está vivendo algo na sua vida que você não entende, mas fique na sombra do Senhor, na sombra do Onipotente, e receba aí o Espírito Santo, que é o vento te tocando, te moldando, te transformando para coisas maiores, para coisas melhores. E o sétimo passo é o fogo. Este vaso é levado até o fogo, aonde ele recebe temperaturas altíssimas, para receber cada vez mais resistência, para receber cada vez mais boniteza. Quanto mais esse barro ele é aquecido, mais bonito e formoso ele fica. Quanto mais esse vaso ele é aquecido, menos impureza, o odor do barro lá do charco de lodo fica no barro, porque o fogo acaba expelindo todo aquele mau cheiro. Isso é o mover do Espírito Santo em nossa vida. Peça, busque cada vez mais o fogo do Espírito Santo. Quanto mais você tiver o fogo do Espírito Santo, menos você vai aparecer com as coisas desse mundo, menos prazer teremos nas coisas desse mundo, menos teremos a aparência do mundo, mas sim, cada vez mais teremos o padrão que está na palavra de Deus. E o Espírito Santo tem esse poder. O Espírito Santo tem essa autoridade em nossas vidas. Eu não sei qual a etapa que você está vivendo. Talvez você ainda esteja no segundo passo. Você já foi extraído, você já foi escolhido, você já foi comprado, você entendeu o plano do Evangelho, mas ainda tem raiz de amargura no seu coração, ainda existe, você não, Senhor, mas qual é o propósito que o Senhor tem em minha vida? Meu amado irmão, não se preocupe com isso, se preocupe em dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu preciso ser moldado, eu preciso ser tocado pelo Senhor cada vez mais, eu preciso estar nas tuas mãos, Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Isso é o poder do Evangelho. Está na mão do oleiro. O oleiro tem esse poder de pegar um barro e dar forma ao barro. Assim somos nós. Nós não tínhamos formas. Olhar, como você olha para um barro lá no meio do açude, ele é todo igual. Não tem, muitas vezes, para quem não conhece, não tem valor algum. Mas para o oleiro aquilo tem um grande valor. E você foi escolhido, você tem um valor. Você foi comprado pelo sangue do Senhor, como o salmista disse no Salmo 40, verso 2: Ele me tirou de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha, e colocou um novo cântico sobre a minha boca. Você é especial para o Senhor. Aleluia. Cheio de imperfeições. Quem dizer que é perfeito, já está vivendo uma imperfeição, porque ele já está mentindo. Mas o Senhor nos amou mesmo assim. O Senhor nos escolheu mesmo assim, para viver um propósito. Meu querido irmão, minha querida irmã, dê valor cada vez mais a este Evangelho. Muitas vezes estamos vivendo em etapas diferentes. Talvez precisamos cada vez mais, isso eu creio, eu falo por mim, eu preciso cada vez mais ser limpo pela palavra.
Eu preciso cada vez mais, como a água que purifica, eu preciso ser purificado pela palavra, porque somos necessitados do Senhor, somos precisados de viver cada vez mais aquilo que o Senhor tem para nós. Que nesta noite, nesse culto de Santa Ceia do Senhor, você possa olhar para o Calvário, olhar para a cruz e dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu. Não sou digno, não sou merecedor, mas o Senhor, através da sua morte, se fez pecador, para que eu possa ser justificado por Ti. Nós somos justificados, somos separados, somos santos, porque Ele nos escolheu. Somos merecedor, porque Ele se tornou maldito, como Paulo escreve dizendo aos irmãos de Coríntios, que para os gregos isso era loucura, para os judeus isso é escândalo, mas para nós que conhecemos, que fomos resgatados da onde nós vivíamos nossa vida pecaminosa, sem direito à salvação, sem direito ao céu, condenado, isso é o poder de Deus se manifestado em nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos como esse barro na mão do oleiro, precisamos cada dia ser moldado por Ele, e a melhor coisa é estar na casa do oleiro, talvez cheio de imperfeições. Muitas pessoas dizem assim: quando eu parar de fazer isso, eu vou para Cristo. O diabo, ele ouve isso e fala: não, peraí, se isso é o que ele... Não, eu vou apertar cada vez mais, vou colocar situações cada vez mais. Mas quando ele diz: não, eu sou pecador, eu preciso ser moldado, eu preciso ser transformado, ele vem para cá, o Espírito Santo começa a fazer a limpeza, purifica, tira as raízes, tira a impureza e começa a moldá-lo para o propósito. E nós somos moldados constantemente, e é isso que o Senhor tem para a sua igreja, Ele tem para o seu povo, essa transformação que só o Evangelho dá, essa mudança que não é de exterior, mas é interior. A palavra do Senhor nos molda, nos purifica. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. O pastor pediu para que nós possamos ministrar a ceia. Iremos falar nesta noite sobre este momento tão importante na vida do cristão. Eu queria ler uma passagem com os irmãos, antes nós irmos lá para Coríntios, no livro de